Oi, gente. Aula de agora, nós vamos tratar aqui sobre algumas consequências no mundo e no Brasil da Covid-19. O nosso foco são consequências socioeconômicas da Covid-19, beleza? Bom, consequências no mundo. A primeira delas é a crise econômica. Podemos tratar de crise econômica em função da queda generalizada do PIB. E essa queda do PIB ela está vinculada à redução da produção industrial. Ô Bruno, mas por que uma doença produziu queda da produção industrial? Por que tem queda do PIB generalizado? É simples, pessoal. Porque foi uma doença que, sem vacina, sem nenhum tipo de medicamento, comprovadamente de combate ou que evite essa doença, a única medida encontrada internacionalmente foi o isolamento social, inclusive propagado pela Organização Mundial da Saúde. E os países, ao fazerem o isolamento social, necessariamente há um impacto na economia. Então, isso gera uma crise econômica em função da queda da produção. Os trabalhadores eles não podem sair de casa para poder produzirem. Naturalmente, há uma queda do PIB. Um grande exemplo disso foi na China, onde a pandemia começa, por isso eu peguei esse exemplo, que é chamada, é considerada a fábrica global, é o país que hoje tem a maior produção industrial no mundo, foi o primeiro país a fazer o isolamento social. Esse modelo de isolamento social resultou, depois de algumas décadas, pela primeira vez na queda do PIB chinês. E se a China para a sua produção, ou mesmo que parcialmente ela para a sua produção, uma consequência em cascata, em cadeia, no modelo de globalização, é o efeito sobre todo o mundo. O mundo inteiro depende da produção industrial chinesa para produzir peças, para produzir produtos, para circular mercadorias. Se a China para, a economia mundial para. Isso demonstra para a gente duas coisas. O primeiro, o princípio da globalização, da interdependência entre países. E segundo, o crescimento da importância econômica da China no cenário internacional. Hoje é um dos países mais importantes no mundo, se não for o país em termos econômicos e de produção, o mais importante em escala global. Fiquem atentos a isso, redução do PIB. Junto com a redução do PIB, a gente teve e tem o aumento do desemprego. Muitas empresas não conseguem sobreviver fechadas durante algum tempo, não têm capital para sobreviver fechadas durante algum tempo e acabam fechando e aumentando o desemprego. Principalmente, num primeiro momento, no setor secundário, que é o setor industrial, e o setor terciário, que é quem acaba sentindo mais a pandemia, que é o setor de serviços, principalmente o comércio. Sobretudo o pequeno comércio em todo o mundo, ele acaba sentindo muito a pandemia, porque esse pequeno comércio, essa pequena loja, o pequeno restaurante, ele não tem fluxo de caixa e capital guardado e poupança suficiente para se manter fechado, pagando as despesas, pagando impostos, pagando funcionários por muito tempo. Então, esse setor terciário, que é o que representa a maior parte do PIB do mundo, ele acaba tendo um impacto negativo muito grande, o que aumenta o desemprego e colabora para a queda do PIB mundial, porque a circulação de capital e mercadorias tende a ficar cada vez menor. Um outro aspecto, isso vocês têm que ficar muito atentos, é em função da propagação muito rápida da Covid-19, uma solução encontrada por muitos países foi o fechamento de fronteiras. Praticamente todos os países do planeta Terra criaram barreiras para a entrada de população. Proibiram a entrada de pessoas de determinadas regiões do mundo. Tanto é que os fluxos de aeronaves, o transporte aéreo, ele ficou extremamente comprometido. Inclusive, muitas empresas aéreas fecharam nesse momento, aumentando o desemprego e aumentando a crise econômica. Então, há o fechamento de fronteiras para evitar contato entre pessoas e a propagação da Covid-19. Só que quando se fecha as fronteiras com um argumento sanitário, com um argumento de saúde pública, esse fechamento de fronteiras ele acaba fortalecendo o discurso nacionalista e isolacionista. Vivemos uma realidade mundial de um discurso cada vez mais nacionalista e isolacionista, um discurso cada vez mais xenofóbico em vários países do planeta Terra. É um fenômeno, é um processo em escala global. Quando vem a Covid-19 e uma das medidas possíveis é o fechamento de fronteiras, as pessoas e os grupos políticos que sempre defendem o isolamento,
um mundo nacionalista, o fim dos blocos econômicos, um modelo anti-globalização, um modelo xenofóbico, que é a aversão ao estrangeiro e ao estranho, esses discursos se fortalecem. Vou dar alguns exemplos. O discurso do Donald Trump nos Estados Unidos, que desde a sua candidatura, sua campanha e sua eleição, um discurso nacionalista e isolacionista. Anti-ONU, anti-Organização Mundial de Saúde, anti-blocos econômicos, anti-China, anti-Europa. Esse discurso no modelo Donald Trump, ele se fortalece com uma lógica xenofóbica, dando exemplo, chamando a Covid-19 de doença chinesa, ou, em alguns casos e em alguns exemplos extremos, populações asiáticas sendo agredidas na rua. Isso aconteceu na Europa, por exemplo, em função desse sentimento xenofóbico, colocando a culpa da Covid-19 exclusivamente em uma determinada etnia ou um determinado grupo social. Então, esse modelo isolacionista ele se fortalece com a Covid-19. E o aumento da mortalidade, especialmente entre idosos. Vocês estão vendo aí agora um gráfico mostrando principalmente a população de idosos é a população que tem a maior taxa de mortalidade. E a curiosidade é a população que menos circula. Então, de novo, a gente mostra uma desigualdade etária dentro da Covid-19. Quem mais circula são os jovens e quem mais morre são os idosos. Isso é uma questão humanitária de bom senso quando a gente trata do isolamento social e da propagação da Covid-19. Fiquem atentos a esses 4 aspectos: queda do PIB, aumento do desemprego, fechamento das fronteiras com um discurso xenofóbico se fortalecendo e principalmente a mortalidade entre idosos, que é quem menos circula, mas quem mais morre em função dessa doença. No Brasil, alguns aspectos se reproduzem, outros são próprios do Brasil. Por exemplo, no caso do Brasil, a gente pode falar também em crise econômica, beleza? E aí é importante fazer uma diferenciação conceitual entre crise econômica e recessão econômica. A recessão ela é de curta duração e a sua recuperação ela é muito rápida. Os economistas falam que é um gráfico em V, especialmente, que é quando a gente tem a queda da economia, ela chega no seu ponto mais baixo de PIB e depois ela se recupera rapidamente, formando uma espécie de V no gráfico. A crise econômica ela é mais prolongada e ela normalmente é mais severa do que a recessão econômica. Ela é mais intensa e mais prolongada. Podemos chamar então de crise econômica mundial e podemos chamar de crise econômica brasileira. No mundo existe uma discussão se é uma recessão ou uma crise, mas em escala global, o PIB provavelmente ele vai continuar reduzido por algum tempo. E em alguns países esse PIB em queda ele já vinha acontecendo antes da Covid-19, que só agrava a situação. No Brasil, a gente pode falar em crise econômica com tranquilidade. Por quê? Porque aqui no Brasil a gente tem uma queda do PIB muito sensível, uma das maiores da história, e um aumento do desemprego e da inflação muito perceptíveis. O desemprego no Brasil, por exemplo, ele atinge o nível mais alto da sua história também, maior queda do PIB, maior desemprego da nossa história. Não é a maior inflação, porque essa foi na década de 80, década perdida. Agora, muita gente coloca a responsabilidade da crise econômica exclusivamente na pandemia. E isso não é verdade. A pandemia ela vem para agravar uma situação que já existia no Brasil, com instabilidade política e uma crise desde 2015. Então o Brasil já vem, estamos falando agora em 2020, há 5 anos de uma crise econômica, então não é uma recessão, ela é prolongada e severa, com o PIB caindo, com o desemprego aumentando e com o descontrole relativo inflacionário, principalmente a população mais pobre sofre mais com a inflação dos alimentos, especialmente. E a partir de 2018, sobretudo, 19, uma instabilidade política muito grande que colabora com a crise econômica. O Brasil é um país que, em plena pandemia, troca de ministro da Saúde. A gente teve 3 ministros da Saúde. Nós temos um ministro da Saúde que não é da Saúde, ele é do Exército e conhece muito pouco saúde. Tivemos um presidente da República que propagou que a máscara não tem utilidade, que a Covid-19 ela deve ser encarada como um homem e que ela era apenas uma gripezinha. Isso é uma instabilidade política. Isso é um discurso de instabilidade e de disputa entre governo federal,
governos estaduais, governos municipais, disputa entre legislativo e executivo, que o judiciário também entra nessa seara política para determinar de quem é a responsabilidade, quem tem que conter o processo de expansão da Covid. Essa instabilidade política, ela acaba agravando a crise econômica, sem contar na instabilidade ambiental que o Brasil vive em meio a uma pandemia, que reflete também nas questões econômicas, redução de investimento, isolamento econômico, tudo vinculado à instabilidade política e instabilidade e crise ambiental. Então não responsabilizem apenas a pandemia pela crise econômica que o Brasil vem enfrentando. É um processo que começa em 2015, governo Dilma, se agrava a partir do impeachment, instabilidade política que piora a partir de 2018 e 2019, com toda a instabilidade política, as indecisões, as decisões equivocadas, os problemas ambientais que acaba refletindo também nas questões econômicas. Então o Brasil é um país que tem condições e situações específicas em relação ao mundo vinculado à Covid-19. Segundo aspecto do Brasil é que a Covid-19 ela escancara a desigualdade socioeconômica no nosso território, principalmente a desigualdade em acesso à infraestrutura urbana, sobretudo com uma massa de população com uma infraestrutura de baixa qualidade, principalmente moradia e saneamento, o que aumenta a mortalidade, especialmente entre pobres e negros. Quem propaga essa doença, num primeiro momento, é a população branca de classe social média alta, quem viaja pelo mundo e tem contato com a doença, especialmente na Europa, e volta para o Brasil trazendo esse vírus. Quando chega no Brasil, quem menos morre é a população branca e quem mais morre é a população de pobres e negros, que quem é contaminado pela população mais endinheirada no território nacional, mostrando então toda a desigualdade socioeconômica e de infraestrutura que existe no Brasil. Moradia e saneamento precários e uma alimentação precária. Ô Bruno, a alimentação não tem nada a ver com Covid-19, não. A alimentação, pessoal, ela é fundamental para a saúde do ser humano. O ser humano, com uma alimentação precária, ele vai ter um organismo precário, um sistema de defesa precário, a imunidade baixa. Isso favorece ainda mais a entrada do Covid-19. Resultado, pobres e negros têm uma taxa de mortalidade muito maior do que brancos no Brasil. Outro aspecto são as desigualdades educacionais evidenciadas em função da pandemia. Como as escolas fecharam, e continuam quase todas fechadas ainda, a gente tem acesso à informação e à educação apenas as pessoas que têm acesso à tecnologia. Como no Brasil a menor parcela da população tem acesso à internet e tem acesso à tecnologia para ter aulas virtuais, isso acaba demonstrando uma desigualdade no sistema educacional que é reflexo da desigualdade socioeconômica no Brasil. Muitos estudantes de escolas estaduais e municipais, escolas públicas, principalmente nas periferias e cidades do interior, acabam não tendo acesso à educação. A taxa de evasão, de abandono escolar, tende a ser muito alta no ano de 2020 e 2021. E um outro aspecto também que evidencia essas desigualdades é o retorno às aulas. Muitos estados e muitos municípios autorizaram e têm autorizado o retorno às aulas exclusivamente de escolas particulares, que são, na média, as escolas que têm maior capacidade de investimento ou que investem de maneira mais correta nos protocolos de segurança. As escolas públicas, como o Estado, têm o dinheiro, o Brasil é um dos países que mais investem em educação, porém não direciona esse capital para os setores dentro da educação que deveriam ser destinados, acabam que a população mais pobre e negra, geralmente, tem grande dificuldade do retorno às aulas, o que vai, em médio e longo prazo, aumentar ainda mais as desigualdades educacionais no Brasil. Quem tem acesso a capital e consegue pagar pelas aulas, tem acesso a ela. E a tecnologia, quem não tem acesso. A médio e longo prazo, essas desigualdades serão muito perceptíveis, principalmente na população adulta, que é a população que trabalha, uma população, grande parte, com baixa escolaridade a médio e longo prazo em função das desigualdades educacionais. E, para fechar, a ampliação de vários problemas psicológicos na população brasileira, especialmente depressão e ansiedade, fruto
da necessidade de isolamento social. Já existem pesquisas e previsões que as pessoas com depressão, ansiedade e com tendências ao suicídio tendem a aumentar muito em função da pandemia. O isolamento social e toda a incerteza econômica gerada pela crise e a incerteza de saúde pública de se teremos ou não tratamento, vacina, medicamentos para a Covid-19. A ansiedade e a depressão elas tendem a aumentar bastante, o que afeta também as próximas décadas em função de a depressão e a ansiedade reduzirem o acesso à educação e à produtividade educacional do indivíduo, além de reduzirem a produtividade econômica do indivíduo. Então o Brasil é um país que ele não vai sair da pandemia mesmo com vacinas ou medicamentos. A pandemia ela continuará no Brasil nos próximos anos ou décadas em função das consequências e dos reflexos socioeconômicos da Covid-19. Beleza, pessoal? Grande abraço.